Olá, eu sou o Ratorush, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês uma discussão legal, uma discussão bem bacana. Quais são as diferenças entre ficção e fantasia? E eu já quero que você deixe agora nos comentários qual o seu cenário favorito, seja de ficção ou de fantasia. Vamos discutir um pouco o que difere um cenário do outro, quais são os seus subgêneros. E se você quer que eu faça um vídeo mais detalhado sobre cada um desses subgêneros, por favor, também deixe nos comentários. Via de regra, qualquer coisa deixa nos comentários, porque eu adoro responder os comentários. E sem mais enrolações, com a minha touca do Ratorush aqui, que eu não queria pôr na cabeça porque tá quente demais, vamos logo começar esse vídeo. Trocando em miúdos, fantasia e ficção é basicamente sinônimos. São histórias inventadas, cenários inventados, mundos inventados. Mas, particularmente, pessoalmente, aqui entre nós, entre eu e você, eu crio na minha cabeça uma divisão bem interessante entre eles. Na fantasia, você tem toda a criação de universo, toda a criação de personagens, toda a criação de regras de dia e noite, regras de passado, presente e futuro, regras de criação do mundo, do universo, e se tem ou não magia, esse tipo de coisa. Tudo isso engloba os gêneros e os devidos subgêneros da fantasia. Aqui o Senhor dos Anéis, que é um grande carro-chefe do subgênero da fantasia mais famoso de todos, que é a fantasia medieval. Do outro lado, nós temos a ficção. O que é a ficção? Basicamente, a história se passa no nosso mundo, porém com uma pitadinha de algo a mais. Uma coisinha que, na verdade, não existe no nosso mundo, mas que foi colocada só para essa história, só para esse enredo. Aqui eu peguei como exemplo o Kamen Rider Kuga, para representar essa história de ficção, porque a história se passa no nosso mundo, mas no universo de Kuga existe todo um culto a um deus antigo que utiliza de sacrifícios para trazer esse tal deus antigo. Parece um pouco Lovecraft? Sim, Kuga tem muita referência a HP Lovecraft. Pra mim, essa é a diferença grandiosa, assim, principal entre fantasia e ficção. Agora, dentro de cada um dos gêneros, você tem subgêneros. E analisando os subgêneros de cada um desses gêneros, gênero, subgênero, você tem muito mais detalhado o que é essa diferença. Vamos pegar o mais famoso, fantasia. O subgênero da fantasia mais famoso de todos, como eu já mencionei, é fantasia medieval. Você pode pensar em Senhor dos Anéis, pode pensar em Guerra dos Tronos, pode pensar em RPG de mesa, com D&D e com vários outros, pode ser o meu Drakandi, que é de fantasia medieval. Mas você não tem só fantasia medieval, você tem também fantasia espacial, que eu já trouxe aqui no canal. No próprio desafio de RPG solo, o 1º de janeiro, foi em fantasia espacial. Já é uma fantasia que aborda não um mundo medieval, mas pelo contrário, um mundo que está anos no futuro. Não precisa ser a Terra, mas por ser fantasia, vai ser mundos inexplorados, colônias fora do planeta, planetas inexploráveis, estações espaciais, grandes impérios galácticos que cresceram e ruíram. Tudo isso está dentro do subgênero fantasia espacial, que é um subgênero da fantasia. Além de fantasia medieval e espacial, temos a fantasia sombria. Já tivemos aqui no canal o gameplay de Bruxo, Pacto das Sombras. Mas esse Bruxo, na verdade, eu entro ele em ficção. Mas vamos pegar uma fantasia sombria que todo mundo conhece. A série de jogos Dark Souls é uma fantasia sombria. O jogo Inferno, do Caio Romero, ele pode ser considerado sim uma fantasia sombria. No Soul Tale, que é o meu RPG do coração, eu fiz uma expansão na segunda edição dele, chamado... Como é que era o nome mesmo? Era Soul Tale Infernal, eu acho. Infernal? Eu acho que era Infernal. Que é uma pegada de Inferno, do jogo do Caio Romero, dentro do Soul Tale. Que aí eu fiz um Nexus, uma cidade do Soul Tale, toda cidade chamam Nexus, com uma temática bem sombria, bem macabra, com bastante carne, sangue, e essa parte pegando criaturas bizarras, grotescas. Isso é a fantasia sombria. Quando você pega um universo de fantasia e adiciona coisas macabras e grotescas nele, dando um ar mais sombrio, soturno pra parada toda. Do outro subgênero, vamos falar de alguns subgêneros menores da fantasia aqui. Temos a fantasia... Temos a fantasia de carnaval, que você pode usar na rua, nas festas de Olinda. Tô brincando.
Tá. É que de bate-pronto aqui eu não tenho muitas ideias, assim, de cabeça, mas existem muitos subgêneros de fantasia. Alguns que até se confundem entre si. Por exemplo, cyberpunk é um subgênero. Ele é um subgênero da ficção científica, que seria um tema que já é na área de ficção. Porém, o cyberpunk, ele tende muito mais pra fantasia do que pra ficção. Digamos que é um pulo, né? Um gênero que é de um lado que vai pro outro. Vamos falar do outro, que aí eu acho que eu consigo falar mais de ficção, porque já é mais a área que eu mais gosto. Não quer dizer que eu desgoste de fantasia medieval, muito pelo contrário, eu amo fantasia de forma geral. Mas eu tenho um apreço maior por ficção, sinceramente. Vamos lá. Já as áreas de ficção, como eu disse, a maioria das histórias se passam no nosso mundo, porém eles têm algo a mais, algo ficcional. Uma história de romance, por exemplo, você tem personagens ficcionais, personagens que não existiram, que você criou eles para eles terem um romance, em locais que não existem, ou que existem, mas que na sua história são diferentes da realidade, apesar de que eles existem na realidade, um equivalente. Isso que na minha cabeça é o que separa ficção de fantasia. Então, por exemplo, subgêneros de ficção que são muito famosos por aí, você tem ficção científica, que eu mencionei. É quando você pega um gênero de ficção e você aborda muito mais os viés científicos desse gênero, dessa história. Por exemplo, uma ficção científica que se passa em um mundo onde você tem criaturas que tem um culto do mal e você tem uma tecnologia capaz de caçar essas criaturas, né? Que é o caso aqui. No caso, não o protagonista, porque o protagonista ele não é tecnológico, ele tem a ver também com a parte biológica, mas você tem outros personagens que usam tecnologia para caçar essas criaturas. Agora, ficção científica também pode ser uma história sobre viagem no espaço, tipo Star Trek. Star Trek é ficção científica, é o que separa Star Wars, que é fantasia espacial, de Star Trek, que é ficção científica. Isso deixa um pouco estranho, mas por quê? Star Trek, por ser uma ficção, ele basicamente imaginou como seria um possível futuro da raça humana se existissem aliens, se existissem outros povos, e ele tem um foco muito mais na tecnologia. Não só na tecnologia de mecanismos, mas tecnologia social, de como essas grandes massas de pessoas, de povos, de raças vão interagir entre si. A ficção científica, ela não vai só pro gênero eletrônico ou armamentista, vai pro gênero social, como eu mencionei do Star Trek. Ele pode ir para um gênero religioso, onde você pode tratar, por exemplo, no jogo Dead Space. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Trata sobre uma religião alienígena, né, que, para não dar muito spoiler, ela é bem macabra e bizarra, mas ela trata um pouco como a religião acaba, se mal utilizada, dando errado. Isso aplica para tudo. Então, temos a ficção científica, temos que é o sci-fi, aí você tem outros tipos de ficção. O Soul Tale, meu grande Soul Tale, eu gosto de abordar ele como ficção urbana. O que seria a ficção urbana? Ele se passa no nosso mundo, nos dias de hoje, porém, ele existe uma outra realidade dentro desse mesmo mundo, no meu caso é o mundo espiritual, onde coisas que não condizem com as regras da realidade acontecem lá. No Soul Tale, que eu deveria estar com o livro aqui, mas eu deixei lá na sala, eu não vou levantar agora para pegar. Você, no caso do Soul Tale, a distância e o tempo do mundo real não se aplica muito bem no mundo espiritual. O mundo espiritual não segue regras eclesiásticas, uma palavra difícil. É um termo para fato, tá? É um termo que serve para exemplificar como funciona o mundo da forma com que ele é. Então, o Soul Tale, ele quebra um pouco essas regras. Temos várias outras ficções, como, por exemplo, histórias de detetive. Histórias de detetive são histórias de ficção, na sua grande maioria, porque se passam no nosso mundo com crimes que não aconteceram de verdade, ou crimes que você inventa. O que faz isso acontecer são crimes ficcionais, fictícios. Então é isso que aborda o gênero da ficção pra mim. Lembrando que esse vídeo tem uma grande dose de minha opinião, e eu não sou o rei da verdade, eu posso estar sim errado, e se eu estiver errado, por favor, me corrijam nos comentários. Eu vou adorar responder todos os comentários. E deixe também nos comentários qual é o seu gênero favorito, o seu cenário favorito, se você quer que eu fale dele aqui. Vamos falar de mais alguns cenários que vem na minha mente. Temos o Steampunk. O Steampunk é uma fantasia que se passa em um presente, mas no passado, porém como se a tecnologia tivesse evoluído de uma forma diferente. Ao invés de a gente ter ido para o lado de usar energia elétrica, a gente tivesse continuado usando energia a vapor,
né, usando carvão ou até mesmo vias de petróleo. O steampunk ele vai para esse lado. Existe a mesma coisa que existe com energia elétrica, também existe com esses outros, né? Existe computadores, só computadores são de madeira, com válvulas e nível de pressão. Você tem aviões, mas os aviões são tipo aquelas primeiras máquinas do Leonardo da Vinci, que tem madeira e seda e várias roldanas. Você tem muito uso de trens, bastante uso de trens, navios a vapor com aquelas enormes rodas que ficam girando. Você pode ter naves espaciais, cara, movidas a, sei lá, whisky, talvez, quem sabe? Steampunk é uma viagem muito bacana de fazer. O cyberpunk, como eu disse, você pega o subgênero ficção científica e passa ele para fantasia. Você tem o cenário de um futuro onde você tem umas grandes tecnologias, grandes indústrias que comandam tudo. Porém, a tecnologia, ela subverte a liberdade. No nosso mundo, a tecnologia sempre vem para facilitar a nossa vida, né? Você sempre tem tecnologias como celulares, computadores, próteses, que servem para deixar a nossa vida mais fácil. No cyberpunk, foi tão facilitado as coisas que acabou dando a volta, né? Então você tem implantes que você coloca uma metralhadora no braço, você tem tecnologias para hackear implantes de outras pessoas. É uma viagem bem bacana, bem na maionese, como é bem gostoso viajar na maionese, jogando RPG, ou lendo livros com essas temáticas, ou jogando outros jogos, vendo filmes. Blade Runner, pra mim, é o melhor filme de cyberpunk que existe. É muito, muito bom. E eu gostei do Blade Runner 2099. Tem muita gente que não gosta, eu gostei. Apesar que eu acho que o plot poderia ser um pouco diferente. Não vamos entrar nesse assunto aqui. Deixa eu ver, que outros gêneros eu posso abordar aqui. Eu fiz um gameplay de Aventuras na Era Boreana. Aventuras na Era Boreana são que se passa dentro do livro do Conan. E os livros do Conan são fantasia. Sim, se passam num universo criado, né, na Era Boreana, que é uma era que só existe nos livros do Conan, que é num passado bem medieval, só que o medieval pé no chão. Você tem magia, mas a magia de lá é algo muito macabro, muito penoso, e é show de bola. Eu ia falar de Bruxo, Pacto das Sombras, que teve série aqui no canal. Ele, pra mim, é uma ficção sombria. Você tem fantasia sombria, que eu falei, né? Fantasia medieval, dark fantasy. E esse seria um dark fiction, né? Ficção sombria. Onde você se passa nos dias de hoje, no mundo de hoje, mas você tem coisas macabras, horrendas, cultos do mal, magia, monstros nos dias de hoje. Então é uma ficção sombria. Ao meu ver, novamente, esse vídeo é cheio de minha opinião e eu aguardo ansiosamente a sua opinião nos comentários. Não deixe de comentar. E por hoje é só, né? Aqui é o Ratoruja falando e até o próximo vídeo.